A palavra empreendedor às vezes está muito longe da nossa realidade, sobretudo da minha, mas isso é aparentemente, mas na realidade não está. Cristo ele traz essa ideia, essa teologia do empreendedor, porque o empreendedor está absolutamente presente na vida de todo mundo. Seja o mais pobre, seja o mais rico, está na vida de todo mundo. É uma espiritualidade até o empreendedor. Eu digo isso porque a palavra empreendedor, ela dá uma conexão na nossa mente de empresário, empresa. Ou seja, o empreendedor é aquele que montou uma empresa, montou um negócio, foi bem sucedido, ficou rico, bilionário, milionário, e esse é um empreendedor. Mas empreendedor, sim, também tem essa perspectiva, mas tem uma outra perspectiva, por exemplo, a perspectiva do pai de família ou a mãe de família, que é um empreendedor de lar. Isso é muito importante a gente entender que é isso que Cristo também vai nos tocar, o empreendedorismo no dia a dia. É claro que a palavra empreendedor é quando você, a própria palavra ela traz esse significado, é quando você foca numa missão, quando você imprime energias, imprime tempo, imprime pensamento, criatividade, você imprime inclusive fundos financeiros, você investe financeiramente numa missão, e quando você não investe financeiramente, você investe em vida, como eu disse, energia vital ali, e para chegar a um objetivo. Esse objetivo sempre é um objetivo que vai gerar vidas, tá? Então, por exemplo, o pai de família, ele casou, eles casaram, o pai e a mãe casaram, eles focaram a vida no casamento, geraram filhos e começou um empreendimento de sucesso ao filho. Claro, nenhum pai e uma mãe geram um filho sendo que esse filho não tenha sucesso. E o que é sucesso? E aí tem várias visões de sucesso. O grande sucesso na vida, que todo mundo tem a mesma visão, é ter saúde, no caso do pai para filho, é ter um filho que tenha saúde, ter um filho que também case bem, ter um filho que tenha um diploma, ter um filho que tenha um bom emprego, sobretudo que você gere filhos bons cidadãos ali para frente, né? Para frente que eu digo assim, na fase adulta, de adolescente, jovem, quer dizer, empreender algo, o empreendedorismo, o empreendedor é aquele que justamente é isso que eu acabei de falar de uma forma resumida, eu posso repetir agora. Ele foca numa missão para se chegar a um objetivo. Quando se foca, ele desgasta, o foco significa que ele desgasta para essa missão. Isso é empreendedor. Bom, e o que isso tem a ver com a teologia, com a Bíblia? Nós vamos trabalhar durante toda essa formação da teologia do empreendedor em Lucas 14, versículo 25 a 33, e depois também no Evangelho de Lucas 6, e aí vai, né? Lucas 6, Lucas 6, sobretudo capítulo 6, nós vamos debulhar aí esse capítulo 6 de Lucas, certo? Então vamos lá. Barabiribará, barabará. Lucas 14. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Vamos lá, vamos meditar isso para a gente tirar toda uma formação em cima dessa palavra. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Cristo, ele já estava empreendendo, ele focou numa missão para formar discípulo. Qual que é o objetivo da missão de Cristo nesse Lucas 14? Formar discípulo. Então ele diz assim, qual que é o critério para ser discípulo? Se alguém, primeiro, não vem a mim, tem que ir a ele. Segundo, não desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Então, para ser discípulo de Cristo, Cristo deu duas regras. Primeiro, ir a ele. Segundo, renunciar aquilo, as pessoas mais próximas, as pessoas que mais geram vida para você, renunciar da própria vida, inclusive. Então são esses dois critérios para ser discípulo de Cristo. Tá, isso ele estava dizendo. Aí ele no versículo 27, ele faz uma outra conclusão. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim,
não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Cristo, você tem que carregar a cruz e caminhar atrás dele. Então, para ser discípulo, você precisa de 4 critérios segundo Cristo. Ir a ele, desapegar das pessoas que mais geram vida e da própria vida, carregar a cruz e seguir Cristo com a cruz. São 4 critérios para ser discípulo. Então, Cristo repete muito nesse evangelho a questão de ser discípulo. Com efeito, qual de vós querendo construir uma... Aí ele entra, no versículo 28, ele entra num assunto que parece que não tem nada a ver com essa questão de discípulo. E de desapego, de carregar a cruz. Ó, quer ver? Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair... Quer dizer, antes de eu entrar nessa segunda exemplo de Cristo, você observa que Cristo ele traz uma realidade muito forte de empreendedorismo. Pô, você vai construir algo, você tem que calcular para ver se você tem dinheiro para isso, de investimento. Você precisa fazer cálculo, você precisa fazer um plano de negócio, você precisa fazer um planejamento financeiro. Isso é empreendedorismo. Depois ele dá um outro exemplo, que é dentro dessa mesma situação de cálculo. Qual o rei que ao sair para guerrear o outro, não senta primeiro e examina bem se com 10 mil podendo enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Quer dizer, planejamento, cálculo, estratégia, é um nome muito forte que está aí no mundo do empreendedorismo. Versículo 32, se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Olha que estratégia. Aí no último versículo ele fala, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, Cristo começa com renúncia, depois ele traz a questão de cálculo financeiro, cálculo de estratégia, depois ele no final ele volta de novo à renúncia. Ele entra com um assunto que não tem nada a ver com renúncia, que é um assunto de negócio, de estratégia, de guerra, de estratégia de cálculo, de construção de casa, de investimento, que isso tudo está dentro da realidade do empreendedorismo. E de repente no final ele volta de novo à renúncia. O que a renúncia de seguir Jesus tem a ver com o cálculo de construir uma casa, com o cálculo de estratégia de guerrear? O que isso tem a ver? Muita coisa a ver. O problema é que a palavra de Deus, não a palavra de Deus, o problema é que nós que lemos a palavra de Deus, nós não entendemos até a estratégia da palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus como agora, muitas vezes a gente não tem uma visão profunda, uma visão profética da palavra. Tudo que eu falo de profético, o profeta é aquele que vê além da realidade. Então, assim, se eu não consigo ter uma visão profética da Bíblia, eu desisto de ler a Bíblia porque eu não entendo. Logo eu já vou falar, eu não estou entendendo. Por isso começa da renúncia, depois ele fala, parece que não tem conexão. Mas existe uma conexão embaixo, profunda, mas muito importante. Não sei se você já viu coxa coxa mesmo, assim, toalha de bordado, bordado, aqueles desenhos bordados. Eu já vi uma toalha grande, um pano grande, e que a pessoa bordou toda a Santa Ceia. E geralmente eles pegam esses panos e põem em quadro. Mas um dia eu estava na casa de uma pessoa que ela me mostrou, eu estava até pregando um encontro, ela me mostrou e ela falou assim, olha, eu quero te mostrar antes, para você até orar aqui um pouco comigo, que eu já vou pôr em quadro agora mesmo, eu vou pôr uma moldura e pôr na parede. Eu falei, não, faz o seguinte, não põe ainda não, que foi bom você me mostrar que eu quero ver um detalhe, quero te mostrar. Vira, aí tá aquele bordado lindo, eu falei assim, eu não quero ver esse bordado aqui na frente, eu quero ver atrás dele. E a hora que ela tirou atrás, ela mostrou atrás do bordado, falei, aqui que está a teologia do empreendedorismo.